Ei, pessoal, boa noite. Andamos meio sumidos aí na nossa programação, né? A gente teve o início da nossa festa de São Miguel, a sexta anterior a ele, no dia 16, teve uma chuva muito forte, né? Que prejudicou o andamento do nosso curso. Aí depois veio a sexta-feira da festa de São Miguel. Ainda estamos em festa, hoje, inclusive, dia festivo, mas retomamos porque hoje também, né, comemora-se o Dia da Bíblia. Pensando nisso, e pensando que temos ainda 3 encontros, né? Nós vamos fazer este hoje, o próximo no dia 28 e o último no dia 30, encerrando o mês de setembro, ok? Então, hoje, 28 e 30, tranquilo? Bom, então, dando sequência, a gente já falou sobre o último dia, né? Foi a estrutura do Antigo Testamento, a gente já falou da importância do livro de Josué. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Evangelho, sobre a importância de uma comunidade centrada no Evangelho. Essa comunidade centrada no Evangelho, nosso primeiro guia vai ser o fundamento dessa comunidade, os questionamentos que nos guiam nesse processo, ok? Então vamos lá. Visão geral aí que a gente tem do Evangelho. Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. Isso. Muito bem. Então, visão geral que a gente tem desse Evangelho. A pergunta óbvia, na verdade, é: o que é o Evangelho? Para a gente saber o que é uma comunidade centrada no Evangelho, a gente precisa identificar primeiro o que é Evangelho. Embora muita gente fale Evangelho de Mateus, Evangelho de Lucas, Evangelho de Marcos, Evangelho de João, né? A gente acaba vendo como uma história, como alguém contando uma história. Mas, na verdade, o evangelho, ele é a mais pura das histórias, né? A verdadeira história que fala das aspirações, dos desejos sociais mais simples, que embrangem todo mundo com igualdade, com justiça e principalmente com amor. A gente está falando da história de Jesus Cristo, né? Pessoa a qual a gente tem baseada a nossa religião. Então, ó, essa história, ela não começou já direto ali com o nascimento de Jesus. E nem mesmo com a gente, ela começa com Deus, né? Então, lá atrás, a Bíblia já conta pra gente que existe um alguém, que esse alguém é o único Deus, que é infinito, eterno, imutável e que criou tudo a partir do nada, né? E que esse Deus único existe em 3 pessoas, numa trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Como Deus é trinitário em seu ser, né, a sua motivação de criar o mundo não é porque ele precisava de alguma coisa, né? Seja lá, sei lá, um relacionamento, adoração, glória, Deus não precisava de nada disso. Primeiro, ele criou o mundo pelo transbordamento ali da sua perfeição, né? O seu amor, a sua bondade, a sua glória se transbordam. E aí Deus cria os seres humanos à sua imagem e semelhança. E é isso que nos dá a dignidade, o valor que a gente tem enquanto ser humano, né? E aí ele nos cria seres humanos, o que significa que somos criaturas dependentes de um criador. Então nós somos criados para nos alegrarmos em Deus, para adorar, amar, servir a ele e não a nós mesmos. Bom, até porque lá na Bíblia diz que o mundo que Deus criou era bom, tudo era bom. Já existia em perfeita paz, estabilidade, harmonia e completude. Aí a gente tem a queda,
né, a corrupção ali de tudo, quando a gente tem a entrada do pecado original, né, quando a gente tem é, Eva e Adão dizendo não somos tão maus assim, nós podemos ser sábios, nós podemos ser como Deus, e esse pecado ele traz consequências à vida, né? Por quê? São duas consequências. A primeira, porque o pecado, de certa forma, nos escraviza. Então, quando nós nos voltamos contra Deus, a gente acaba se voltando para outras coisas, né? A fim de encontrar aí outra vida, outra identidade, né? Outro propósito de felicidade. E isso acaba nos colocando ali como deuses de nós mesmos, né? É, e o pecado também nos leva à condenação. Então, não somos apenas escravizados, somos culpados por causa do pecado, ok? Até então, falando em Antigo Testamento, a gente está aí então sobre uma sentença de morte muito cruel, porque vivemos em pecados. E aí, a gente chega na história de Jesus, que é o momento de redenção. Jesus chega, vem e nos salva. Toda boa história tem um herói, né, gente? E não estou dizendo assim que Jesus é o herói, mas Jesus é o Salvador. Pensando no contexto de história, de começo, meio e fim, de fantasia, Jesus é um herói, é o grande herói, né? Na nossa visão cristã, ele é um grande salvador, o redentor, o libertador, que veio para livrar a humanidade dessa culpa, para livrá-la dessa escravidão do pecado, né? Para isso, ele vem como um ser verdadeiramente humano para vivenciar tudo aquilo que os homens viveram, para pagar essa dívida, entre aspas, de todos os homens, né? É, é como se ele tivesse que pagar uma dívida para Deus, mas ao mesmo tempo para que os homens sentissem nele essa visão do bem-querer e compreendesse esses processos, né? E aí, ao mesmo tempo, ele também vem com toda a sabedoria de Deus, né? É a mesma pessoa, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então ele também vem é, como substituto de Deus ali, porque a Bíblia nos mostra que Jesus era Deus, né? É a segunda pessoa da Trindade e ao mesmo tempo que é Deus, é plenamente humano, que nasce de uma mãe humana, que vive, que existe de forma real, em carne, em sangue e morre de uma morte brutal em uma cruz romana fora de Jerusalém, né? Jesus viveu uma vida de obediência perfeita a Deus. E isso fez com que ele fosse a única pessoa na história que não merecesse o julgamento. Mas quando ele vai para a cruz, ele toma nosso lugar, morrendo pelo nosso pecado. Ele recebeu a condenação e a morte que merecemos, para que quando depositarmos a nossa confiança nele, possamos receber a bênção e a vida que ele merece, né? Então Jesus não apenas morre no nosso lugar, mas ele também ressuscita da morte, demonstrando a sua vitória sobre o pecado, sobre a morte e sobre o inferno. A sua ressurreição é um acontecimento assim importantíssimo na história, né? É a renovação total que Deus traz das suas premissas. Uma das maiores promessas assim da Bíblia está no Apocalipse, né? Eis que faço novas todas as coisas. Tudo que foi perdido, corrompido, destruído na queda, será então endireitado. A redenção não é somente a redenção das almas individuais, a salvação, mas significa também uma restauração de toda a criação, de volta àquele bem-estar social criado lá atrás em Gênesis. E aí a gente tem a formação de um novo povo, né? Uma história que continua e que, por meio dos Atos dos Apóstolos, vai se formar comunidade. Mas nós vamos falar dos Atos na quarta-feira ainda,
ok? Então vamos dar sequência para essa primeira parte. Bom, então nós vamos falar, deixa eu descer aqui, de como somos criados para essa vida em comunidade, né? O que a gente precisa aí fazer para essa vida em comunidade funcionar bem, funcionar em plena harmonia, né? Bom, então, na primeiro tópico ali, criados para viver em comunidades. A vida em comunidade é algo que todos nós queremos, independente do perfil de humano, se é mais introvertido, mais tímido, mais extrovertido, sociável, se é reservado, todo mundo anseia por conviver com os outros de alguma forma. Nós somos seres humanos, necessitamos uns dos outros, né? E Deus nos criou para essa vida em comunidade. Bom, quando a gente tem o credo niceno, a gente tem a trindade sintetizada lá. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra e de todas as coisas, visíveis e invisíveis. E em um só Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz. Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Gerado, não criado, consubstancial ao Pai, ou seja, de uma só substância. Mais para frente, e creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador que precede do Pai e do Filho, e juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. A gente tem a Trindade reafirmada, sintetizada no Credo do Niceno. A Trindade significa que o próprio Deus é comunidade, está em comunidade, né? Mais precisamente, que Deus é essa comunidade. É um Deus, três pessoas, antes de todos os séculos, antes da existência de qualquer outra comunidade. Lá estava Ele, habitando em perfeita harmonia e amor em ser tríplice, né? E então, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós fomos criados para viver em comunidade, né? Se é algo que a gente quer intensamente e quer ver florir, por que é tão difícil alcançar? O que impede cada um de nós de concretizar esse relacionamento humano significativo, real, assim, né? É o primeiro ponto de reflexão. Quando a gente fala da queda, do rompimento da vida em comunidade, a gente pode parar para pensar na natureza dos nossos relacionamentos, de modo geral, em que a gente pode identificar, assim, fatores diversos voltados para a nossa própria satisfação, de alguma forma, né? Não é difícil nenhum de nós encontrar momentos em que estamos centrados em nós mesmos, né? Amizades, interesses, relações criadas baseadas nesses interesses, né? E que todos nós temos. Quantas vezes a gente evita alguém que incomoda a gente, que de certa forma nos irrita, de maneira intencional, né? Mas ao mesmo tempo, quantas vezes a gente também incomoda as pessoas? Quantas vezes a gente fala assim o que a outra pessoa quer ouvir só para evitar ofender essas pessoas? E quantas vezes não fazem isso conosco? Deixam de falar a verdade, falam o que a gente quer ouvir só para evitar que nós também ficamos sofrendo ali. Quantas vezes a gente deixa de procurar alguns amigos porque perderam a utilidade, né?
ou que amigos nos deixam de procurar porque perdemos a utilidade. E quantas vezes a gente se apega a relacionamentos ruins, sejam amorosos, sejam de amizade, sejam na própria igreja, a gente se apega a relacionamentos ruins porque é melhor do que estar sozinho. Quando a gente avalia isso na nossa vida, a gente percebe que a gente tem uma tendência muito egoísta e que algo deu muito errado nessa nossa busca, nessa nossa procura pela comunidade. Apesar da gente ter sido criada à imagem e semelhança de Deus, nós perdemos essa nossa glória original. Nós nos tornamos seres egocêntricos, de modo que não é possível é, se, se espelhar ali, nem ser espelho de Deus, né? Muitas vezes a gente vê na Bíblia falando do pecado do egoísmo, porque o egoísmo leva a mentiras, leva às relações vazias, né? E nós estamos permanecendo egoístas, nós continuamos nesse ciclo, né? O pecado nos torna egoísta. Essas nossas ações nos tornam egoístas. Então a gente precisa de alguém que venha nos redimir desse nosso egoísmo para a vida em comunidade. E é aqui que a boa nova do Evangelho entra, né? É aqui que as boas notícias nos encontram. Então, a palavra Evangelho, a história de Jesus, significa exatamente boas novas. Uma mensagem, uma proclamação, um anúncio. Só que a gente tem aqui um paradoxo, porque antes de poder ser boas novas, ela tem que ser introduzida por más notícias. A má notícia é que somos pessoas pecadoras, somos falidos em nossos relacionamentos, somos falidos em nossa vida em comunidade. E aí a boa nova é que nós temos Jesus Cristo que assume esse lugar em vida para obedecer o Pai e sofrer por todos nós, né? Para a redenção dos nossos pecados. Para que essa vida em comunidade aconteça, né? Numa das cartas de São Paulo, se não me engano, está em Coríntios, ele diz que a gente não pode apenas receber o Evangelho, mas também estar firmes e permanecer neles. Ou seja, a gente precisa acreditar e vivenciar este Evangelho, né? Só assim a gente é de fato transformado. A gente só consegue perceber algumas coisas na facilidade. Observem só, nós todos somos muito pacientes, se ninguém não irritar a gente. Nós todos somos muito amorosos com aquelas pessoas que são fáceis de amar, com aquelas pessoas que demandam esse amor. E nós somos muito humildes quando somos respeitados e admirados, né? Todos nós somos muito santos quando estamos sozinhos. Mas é na comunidade que as nossas falhas, as nossas fraquezas, os nossos pecados são expostos, né? Porque é na comunidade que alguém vai irritar e a gente não vai ser assim tão paciente. É na comunidade que amar o outro vai ser muito difícil, porque nem todo mundo é fácil de ser amado. É na comunidade que a gente vai aprender a ser humilde, porque nem sempre nós seremos respeitados, nem sempre nós seremos admirados. Então é lá na comunidade que os problemas acontecem. E quando eu falo de comunidade, não é só a comunidade igreja, não. É a comunidade família, escola, trabalho, é a convivência com o outro. Porque viver o evangelho não é só na igreja, é em todos os círculos que a gente perpassa, que a gente vive, certo? Então, a vida em comunidade, ela não é opcional, ela é essencial para a nossa transformação, né? Nós não podemos nos transformar nas pessoas que Deus deseja
se a gente estiver fora do convívio com outras pessoas, né? Então a redenção ela não é o fim da história, ela é só o começo para que a gente coloque em prática tudo isso, né? A gente tem algumas ponderações assim na Bíblia. Amai-vos de coração uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Consolem uns aos outros, estejam de acordo uns com os outros, vivam em paz. Mas não useis a liberdade como pretexto para a carne, antes sede servos uns dos outros pelo amor. Sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando uns aos outros. É claro, é claro que nenhuma dessas premissas, dessas orientações foram dadas em comunidades que viviam em plena paz. Senão não precisariam das orientações, né? Então, é na tentativa de vivenciarmos este processo que recebemos essas orientações. A comunidade, ela é o laboratório no qual aprendemos a depender da graça de Deus e experimentamos o poder transformador do evangelho, da boa nova, do fazer nova todas as coisas, né? E a comunidade também é o contexto primeiro para a missão, né? Para o nosso foco enquanto cristãos, né? Deus quer usar cada uma das nossas comunidades, dos nossos laços, e por mais desorganizados e frágeis que sejam, para atrair outras pessoas, para vivenciar esses laços de amor, né? Então, não se trata apenas de nos tornarmos imagem e semelhança de Deus, mas fazer com que outras pessoas conheçam essa transformação, né? A comunidade é uma rede de segurança que protege ali um equilibrista. É uma boa coisa com a qual se pode contar quando alguma coisa ruim acontecer, né? Não é possível viver sem a comunidade. É lá que nós somos transformados. A questão é que existem as coisas individualistas que nos afastam desses propósitos. A primeira dela é a autoconfiança num sentido exacerbado, exagerado, quando a gente se orgulha, por exemplo, da capacidade de lidar com os próprios problemas e desafios sem a ajuda de ninguém. Quando a gente gosta que o outro pede ajuda, mas a gente raramente pede ajuda para o outro, é como se tivesse uma barreira. Quando é difícil para a gente ser vulnerável a respeito do que se passa de verdade dentro da gente, porque são problemas nossos que a gente mesmo tem que lidar, né? Será que a gente não precisa mesmo de ninguém, né? Então, essa autoconfiança, ela não é boa para a vida em comunidade. E ela leva à autossuficiência, que também é outro fator ruim. A autossuficiência são aquelas que muitas vezes a gente até considera o outro um bom cristão, né, uma boa pessoa da igreja, mas ninguém sabe quem é esse outro de verdade, né? Às vezes, na autossuficiência, a gente se mantém extrovertido, alegre ali nos relacionamentos de forma geral, mas é tudo tão superficial que tanto faz, né? Que são pouquíssimas as pessoas que têm acesso pleno na nossa vida, né? Porque a gente não quer que o outro saiba de nada, né? Quando o relacionamento com o outro fica difícil, a pessoa autossuficiente tende a recuar e não viver mais nessa comunidade, não querer mais se relacionar, né? E tende a medir também o conhecimento espiritual, o crescimento espiritual, pelo conhecimento que já adquiriu. Essa autossuficiência significa não precisar de ninguém. Então, isso também não é bom, né? A autodefesa é quando a gente fica mantendo os outros sempre afastados, quando a gente rejeita, quando a gente fere, mas na verdade porque nós estamos feridos, nós estamos
rejeitados. Então a gente mantém a distância, né? A gente depende muito do pensamento do outro, do que o outro diz, né? Às vezes a gente acha que se o outro conhecer a gente de verdade, ele vai se afastar, então por isso a gente evita conflito. Se as pessoas nos ofendem, preferimos ficar calados, né? Para não ter rejeição, né? Então, assim, é uma necessidade de aprovação muito grande quando a gente vive na autodefesa. A presunção, ela já vai muito pelo contrário, quando a pessoa é tão viciada ali no trabalho, até mesmo comunitário, ao ponto de preencher todo um vazio que se tem, né? Então, ela acaba, assim, por trabalhar muito, por estar sempre ali, ela tem o respeito das outras pessoas, uma atenção, né? É, e acaba levando isso muito mais em conta do que o senso de responsabilidade por elas, né? A pessoa presunçosa, ela se preocupa mais com o que os outros pensam a respeito das suas realizações, do que foi feito, do que com o que pensam na sua influência real na vida delas, né? E tende a medir aí esse crescimento espiritual com base nessas realizações. Isso também não é bom. E a vontade própria é quando geralmente a pessoa dá mais preferência ao trabalho, aos hobbies, do que para as outras pessoas. Quando as agendas estão sempre lotadas, então não tem tempo para ajudar ninguém, para fazer nada, né? Quando gosta de manter também as pessoas à sua volta, mas não aceita conselho, nem recebe uma correção fraterna de ninguém, né? E aí vem a reflexão. A gente, em relação à igreja principalmente, precisa se perguntar, né? Do que eu gosto, do que eu não gosto? Como isso me faz sentir? O que eu ganho com isso? Só que a gente precisa fazer essa reflexão com uma maturidade de não consumistas, sabe? Porque senão a gente vai entrar aí no âmbito da vontade própria, da presunção, da autossuficiência, se a gente levar pelo que eu tenho em troca, né? Se o egocentrismo de cada um de nós fosse transformado em um teocentrismo prazeroso, quais seriam os resultados para você e para a comunidade que vive à sua volta? Se toda essa vontade, né, de fazer por si fosse transformado para a vida em comunidade, como que seria essa comunidade? É a reflexão que fica antes da gente passar para o próximo tópico. Dando sequência então ao que a gente dizia, nós vamos falar agora sobre como a vida em comunidade nos molda também no Evangelho, né? E para isso a gente vai pegar aqui duas passagens importantes. A primeira, Atos 17, versículos 26 a 27, que diz, né, a respeito de Deus. De um só fez toda a raça humana para que habitasse sobre toda a superfície da terra, determinando-lhes os tempos previamente estabelecidos e os territórios da sua habitação, para que buscassem a Deus. E em Romanos 11:36, uma justificativa, né? Porque todas as coisas são dele, por ele e para ele. A ele seja a glória eternamente. Então, a gente tem aí essa informação, né, de que Deus determinou onde moramos, quem mora perto de nós, né? Todas as coisas, inclusive os nossos relacionamentos. Então, procedem dele e são para ele. A comunidade que a gente se integra, seja ela familiar, estudantil, de trabalho, da própria convivência na igreja, toda a comunidade, ela não é acidental, ela tem um propósito.
Então Deus usa as pessoas que passam na nossa vida para nos formar, para nos moldar e para nos santificar num processo aí de purificação das atitudes. O Espírito Santo, ele usa das nossas lutas, das nossas falhas na comunidade para revelar também, né, os nossos pecados e mostrar essa necessidade de mudanças de coração, de vida, né? Pensando aí nessa possibilidade criada diante da morte e da ressurreição de Jesus, né? Bom, cada luta, cada falha, então, acaba sendo uma oportunidade para a gente adorar a Deus com mais intensidade, para ser formado cada vez mais à imagem e semelhança dele. E para isso é importante a gente se perguntar algumas coisas, né? Porque a primeira é o que ocorre quando eu estou no centro? É a primeira questão. Cada conflito ele conduz à polarização, né? É sempre o eu versus você, porque eu sou o centro. Então é como se todo mundo tivesse que girar em torno de mim, em torno das minhas necessidades, né? Quando a gente também pensa nos relacionamentos de forma geral com uma mentalidade mais econômica, né? Qualquer coisa que eu não queira se torna um custo, né? Uma demanda, um gasto de tempo, de energia, porque vai me tirar ali do centro, né? Para poder fazer isso. E talvez a gente até faça porque é a coisa certa, mas vira uma obrigação. E toda obrigação, a gente espera um retorno disso. E a gente falava do serviço gratuito, com alegria, né? Então a gente não pode ficar esperando coisa em troca. E a gente, enquanto centro, acaba também usando os outros para obter aquilo que eu desejo, que é um desejo meu. Então a gente precisa se fazer essa pergunta: o que ocorre quando eu estou no centro, né? Segundo questionamento é o que ocorre quando Deus está no centro. Quando a gente consegue ver Deus no processo de construção comunitária, a gente percebe que todo conflito é uma oportunidade de crescimento no evangelho, né? Porque aí não é mais a lógica do eu versus você, né? Nós dois teremos a oportunidade de enxergar se confiamos em algo ou alguém para além de Deus e de voltarmos para Ele, né? Pensando que Ele é o centro da nossa comunidade. E se a gente tem essa oportunidade do livre-arbítrio, mas do reconhecimento do erro e da volta, isso quer dizer que Deus de fato é amor, né? É doação. Quando Deus está no centro, a gente aprende a lidar com os relacionamentos e a pensar neles com mais graça, no sentido de graça, de gratidão mesmo, assim. A gente passa a ser mais grato, porque tudo é uma oportunidade, a convivência é uma oportunidade. Então a gente passa a ser mais agradecido e, consequentemente, mais generosos nas nossas convivências, nas nossas relações. E se eu vejo Deus como o criador, né, o centro desse processo também, eu acabo amando o outro de verdade, em vez de usar as pessoas, porque todo mundo está ali por um propósito que é de Deus, né? Bom, e como que a gente pode então nos formar, moldar e santificar como filho de Deus? É a terceira pergunta. Quando a gente faz essa terceira pergunta, a gente começa a compreender as outras duas. Então, a primeira coisa a se fazer é colocar Deus no centro da minha vida, para que eu possa, de fato, me abrir para essa vivência em comunidade, né? Quando a gente fala que evangelho significa boas notícias, porque Jesus Cristo é a boa nova,
é o Messias, né, tão esperados, a gente está falando de boas notícias de forma geral, o que impacta a minha vida, a sua vida, a vida da comunidade. E a vida da comunidade é um dos meios mais graciosos para Deus mostrar para a gente o quanto é bom o Evangelho. A gente precisa da comunidade porque a comunidade não é apenas funcional, ela é formativa. Ela nos ajuda a nos formar. Ela nos molda pelas nossas convivências e é nela que vivenciamos as dificuldades, né, e os martírios do dia a dia, nos tornando, portanto, santos à medida em que vamos aprendendo a conviver nessas dificuldades. Bom, diante disso, nós vamos para o próximo tópico, né, falando ainda de evangelho, como que o contrário agora, né? Como que o evangelho molda a vida em comunidade. Para isso, nós vamos refletir então algumas outras perspectivas. Primeiro, as barreiras para uma vida em comunidade e a liberdade do evangelho. As barreiras são as nossas do dia a dia, que a gente cria. Estou ocupado demais, não posso investir o tempo que isso requer. Estou feliz com os relacionamentos que eu tenho, então não vou para a comunidade porque eu não quero conviver com outras pessoas. Já tenho os meus limites, não posso ser pressionado, né? Ou essas pessoas não são como eu, né? Não quero essa aproximação. É um relacionamento em que muitas vezes ficamos sobrecarregados, mas porque também não sabemos dividir as demandas, né? Às vezes a gente pensa que são pessoas que não nos conhecem, então, portanto, não vão nos aceitar, ou ainda que não queremos incomodar o outro, então é melhor não fazer parte, e assim sucessivamente a gente começa a afastar, né, dessas barreiras. No entanto, a gente tem aí alguns passos em relação à liberdade do evangelho. O evangelho ele é libertador, né? E para a gente viver de acordo com esse evangelho, a gente tem aí 4 passos importantes, né? Vamos pensar. O primeiro passo é pensar em uma luta, em uma dificuldade que a gente teve nessa vida em comunidade. Segundo passo é refletir sobre isso. Como que essa adversidade, ou mesmo a minha reação diante a essa adversidade, expõe a minha dificuldade de relacionamento, expõe o meu pecado, qual área ela mexe comigo, né? No egoísmo, na autossuficiência, qual lado ela revela sobre mim. O terceiro é pensar de que maneira a morte e ressurreição de Jesus Cristo afetam o modo como eu respondo a essa minha visão das coisas. Como que pode me libertar nesse sentido? Como que pode me ensinar a viver aí diante da dificuldade, dessa necessidade que eu tenho? E de que maneira o Espírito Santo dá a liberdade para que eu reaja de um modo diferente em outra situação? Porque toda situação é aprendizado. Se eu começo a fazer esses 4 passos, esses 4 questionamentos, eu começo a moldar a minha vida de acordo com aquilo que é pregado no Evangelho. E para isso, gente, não tem outra forma a não ser adoração, oração em comunidade, né? A vivência conjunta é o que promove essas melhorias que a gente busca, né? Bom, a gente vai falar também em relação à fé que atua no amor, né? Então vamos primeiro fazer valer a pena. Em que sentido nós vamos fazer valer a pena?
Em nossa crença, a gente acredita no mandamento do amor, né? Então, a gente precisa fazer valer a pena no sentido de exercitar esse mandamento, né? A gente tem aí as recomendações, a gente tem na Bíblia as instruções, né, do que fazer, mas ainda assim a gente não faz, né? A gente amar ao próximo é muito difícil. E aí, por essa dificuldade, a gente fica escolhendo o próximo a qual amar, né? E a gente precisa exercitar a amar verdadeiramente todos aqueles que pertencem às nossas comunidades, já que eles são oportunidades para a gente também, para o nosso crescimento espiritual, né? Nós vamos fazer então um exercício sobre a fé que atua pelo amor. Bom, o exercício é fazer isso na comunidade, é conversar honestamente nas comunidades que vocês participam, seja ela familiar, seja ela da igreja, né, da escola, do trabalho. É colocar esse exercício de enxergar no outro a imagem e a semelhança de Deus na prática, mas principalmente com aqueles que a gente tem mais dificuldade de convívio. E aí, o exercício é fazer isso diariamente, é tentar conviver com as pessoas que a gente tem maior dificuldade na comunidade, né? Só assim a gente vai conseguir formar realmente a comunidade esperada, né, de nós. Nós vamos entrar agora numa segunda parte falando do fruto da comunidade que é centrada no Evangelho. O que é que acontece quando a comunidade está centrada no Evangelho? Primeiro passo, primeira coisa que acontece, a comunidade se torna uma comunidade alegre, né? Em que sentido? A gente coloca o serviço com alegria, a gente faz o que a gente tem de fazer, a gente vai fazer com alegria, né? Porque a gente não quer nada em troca. E esse não querer nada em troca, esse expressar a sua ação, o seu serviço, a sua missão, acaba promovendo o crescimento de toda a comunidade. Quando a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo e, consequentemente, conseguimos enxergar também as nossas falhas, né? As nossas faltas. E sempre que a gente reconhece as nossas faltas, a gente tem a oportunidade de voltar para Cristo, recordando e recebendo o que temos nele, né? Consequentemente, se eu tenho essa oportunidade, eu preciso responder a isso tudo com gratidão. E essa gratidão é o que promove a alegria em servir. Isso vai virando um ciclo, né? Uma rotina na nossa comunidade, mas uma rotina muito positiva do que precisamos fazer, não é mesmo? Um outro fruto que a gente colhe também é sermos uma comunidade humilde. De onde é que vem essa humildade, né? Essa humildade, ela é a marca central do evangelho, né? A gente, enquanto seres seguidores de Cristo, precisamos ter essa humildade, mas não é a falsa humildade, né? É esse reconhecimento de também errarmos, de também queremos crescer juntos, né? De confiar um no outro, de amadurecendo os relacionamentos. E para isso, a gente precisa avaliar se as nossas relações são relações de consumo ou de serviço. Por exemplo, quando eu tenho uma relação de consumo, eu pergunto: o que que isso me oferece? Quando eu tenho uma relação de serviço, eu pergunto: como posso servir ao próximo? Como consumo, eu pergunto: quem vai se relacionar comigo para suprir as minhas necessidades? Como serviço com quem eu posso me relacionar para suprir as necessidades. Como consumo, a gente tende a criticar os erros e as fraquezas da comunidade.
enquanto serviço, a gente procura saber onde a graça divina está na ação da comunidade. Enquanto consumo, a gente só vai andar perto de quem tem algo a oferecer, e quando não tiver mais, a gente vai afastar. Já a relação de serviço, a gente vai reconhecer a diversidade do corpo de Deus, que é a igreja, né? Somos membros uns dos outros, então temos habilidades diferentes, temos serviços diferentes a oferecer, né? E como consumo, eu sempre uso o próximo para obter ganhos pessoais. Como uma relação de serviço, a gente se fortalece para o bem de toda a comunidade. Então a gente precisa parar para pensar se as nossas relações são baseadas em relações de consumo ou de serviço. Quando a gente faz isso, a gente reconhece os erros, se torna mais humilde, né? E de fato começa a vivenciar essa alegria. Se a gente não faz isso, a gente acaba sendo e executando ali ações orgulhosas e preconceituosas em relação ao outro, né? Um orgulho que pode ser arrogante, em que a pessoa tem que estar no controle, ela precisa, sim, sempre ter aquilo ali preto no branco, sente ameaçada com frequência, é insensível, tem medo de perder o que construiu, né? Tem sempre a mente fechada, as coisas têm que ser do jeito dela, né? Sempre que tem alguém que se destaca com uma outra habilidade, né? Tem um talento em uma outra habilidade, é vista ali como um competidor, né? Então falta aí para essa pessoa orgulhosa uma autoconsciência, né? Ela quer estar sempre no centro. Ao mesmo tempo, existe o orgulho medroso. O orgulho medroso é aquele que evita tudo, né? Evita a liderança, evita assumir um comando, fica paralisado quando tem pessoas diferentes. Tudo o que acontece, a pessoa não se posiciona, está sempre em cima do muro, raramente é crítico. E quando eu digo crítico, não é de fazer crítica ao outro, é de analisar situações, né? Então, raramente é crítico em relação às situações, não tem autoconfiança nenhuma, né? E ao mesmo tempo força essa falsa humildade, né? E quando a gente faz isso, a gente acaba sendo preconceituoso com as situações que surgem na comunidade. Preconceituoso no sentido de construção de um pré-conceito àquela ação, né? E é o que a gente precisa trabalhar a fim de acabar com isso e ter realmente uma comunidade humilde centrada no evangelho, né? Bom, além disso, um outro fruto que a gente colhe é o fruto de uma comunidade honesta. Uma comunidade honesta, ela sempre fala a verdade, mas ela fala com amor, né? A gente precisa ajudar uns aos outros. Então, a gente precisa falar isso com amor, mostrar para o outro onde é que pode ser melhor, mostrar ao outro onde é que está falhando, né? Mas para além disso tudo, a gente precisa falar a verdade sobre nós mesmos. Isso implica em reconhecer que nós também falhamos, que nós também erramos, né? E fazer este reconhecimento é fundamental para que a gente consiga falar com amor, porque a gente também reconhece as falhas. E falar a verdade ao próximo. Quando a gente fala a verdade ao próximo e a gente algumas vezes precisa ser corrigido, outras vezes precisa corrigir, a gente tem que pensar no movimento de correção fraterna, uma correção que visa acolher a todos e não expulsar ninguém, né? E não ser grosseiro, não falar com mau jeito, porque cada pessoa enfrenta uma dificuldade no seu dia a dia e a gente não sabe que dificuldades são essas. Então a gente precisa falar com amor e com verdade. Outro fruto que a gente colhe é viver em uma comunidade que é repleta de graça. Uma comunidade repleta de graça, quando a gente exercita o que a gente aprendeu no Evangelho, a gente já não tem mais esse orgulho, a gente já não tem mais esse preconceito, ou pelo menos a gente tenta não ter, né?
E se a gente tenta não ter, a gente tende a ouvir o outro, a se abrir para o outro. Isso faz com que juntos nós cresçamos na graça, né? Então, a reflexão que fica é como que o nosso medo, o nosso orgulho se tornam obstáculos para a nossa vida em comunidade. Como que eu preciso trabalhar isso em mim para que a minha vida em comunidade faça sentido? Um outro aspecto importante, né, um outro fruto que a gente colhe em uma comunidade centrada no Evangelho é alcançar as pessoas como Deus nos alcançou, porque vamos viver uma comunidade missional, uma igreja que de fato é uma igreja em saída, sempre em missão. E quando a gente fala de sermos uma igreja em saída, nós estamos falando de uma igreja que está aberta a todos, sem distinção, né? Então, uma igreja que busca alcançar as mais diferentes pessoas, as mais distantes pessoas, alcançar como Deus alcançou. Sabe aquela música? Agora que a missa termina é que começa a missão? Então, uma comunidade missional é aquela que está para além dos muros da igreja. É aquela que sai, que busca, que atrai, porque vê no outro Jesus Cristo. Porque vê no outro a possibilidade de crescimento. Porque vê no outro a graça do Espírito. Então, a proposta de hoje é falar um pouco, né? Falar um pouco sobre como que a nossa vida em comunidade pode ser bacana, como que o evangelho, como boa nova, né, como boa notícia, pode nos moldar nesse sentido, né? Espero que tenha sido proveitoso esse encontro. Na quarta-feira nós vamos nos encontrar de novo para falar dos Atos dos Apóstolos. E é no na fala dos Atos dos Apóstolos que nós vamos receber as nossas instruções para que essa comunidade realmente seja uma comunidade que frutifica, uma comunidade que viva no amor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até o próximo encontro.